Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Nossa Senhora Pentecostes. Rogai por nós que recorremos a vós. José, nosso Pai protetor. Rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, continuando aí na Teologia da Vida Consagrada, então nós vimos que é esse primado do absoluto, que essa busca de Deus, que já está na nossa vida cristã, mas na vida religiosa a gente quer levar isso à radicalidade. Então, esse primado do absoluto, o primado de Deus na nossa vida e na nossa história. Por que ele usa aqui absoluto? Que é para diferenciar daquilo que é temporal, transitório e etc. Né? Então, nós buscamos aquilo que é o eterno. Tá? Saímos da nossa casa para isso. Só que a gente pode, muitas vezes, cada um ter uma visão sobre esse primado absoluto e subir buscá-lo. Né? Então, a gente tem que ter caminhos concretos para chegar nesse primado absoluto da nossa vida. Tá? Então, o autor vai colocar assim: os padres do deserto encontraram 3 dinâmicas ou meios principais sobre os quais a comunidade construiu sua estrutura interna de poder viver o primado absoluto. Então, essas 3 estruturas são a evangelia, a koinonia e a diaconia. Tá? Então, esse primeiro, a evangelia. Basicamente, a evangelia significa que o trabalho de formar uma comunidade de fé. Uma comunidade religiosa é uma comunidade que se concentra na pessoa de Deus. Significa que Deus ocupa o lugar central nessa comunidade de fé. Então, Deus, como vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório, ele é um apaixonado pelos seus consagrados. Portanto, uma comunidade religiosa deve levar, e a vida religiosa deve levar cada um de nós a sermos sensíveis à presença de Deus na nossa vida e na nossa história. Tá? Diante de certos problemas que a gente vê por aí, o contrário é exatamente fazer com que a pessoa se endureça, tá? E ela possa ficar insensível à presença de Deus. E aí é um meio caminho para ela se tornar ateia, agnóstica e etc. Então, a pedagogia da vida religiosa é uma pedagogia para realmente sentir Deus na nossa vida e na nossa história. Tá? E isso não quer dizer que seja alijado o sofrimento, colocado o sofrimento fora. Não, no sofrimento também aprender a sentir a presença do próprio Deus. Uma comunidade na fé, pois busca dar espaço honesto para Deus em suas vidas. Então é uma comunidade que verdadeiramente reza. Então esse exercício de buscar Deus, buscar sua presença, estar sensível àquilo que Deus está falando ou fazendo na nossa vida, em primeiro lugar, obviamente, é através da oração. Mas a fé é que aponta para isso. Por isso, a vida religiosa é uma escola de fé. É uma escola para você crescer na sua fé. Mas fé não só no sentido de eu acreditar, também nessa presença, mas também em quem eu acredito. Quem é esse Deus que eu coloco a minha vida? Por isso, toda a estrutura doutrinal é feita para que a gente comece a compreender quem é o nosso Deus, em quem nós verdadeiramente acreditamos. Porque senão nós começamos a ficar
alijados desse processo. Um grande problema evidente na vida religiosa é o não proporcionar esses espaços de silêncio para podermos experimentar o amor de Deus em nossas vidas. Aqui está o pior defeito, às vezes, do ativismo sem freio. Sem viver essa experiência de Deus, os religiosos se tornam vazios. E pior, não temos nada para oferecer ao povo, porque vazio estamos. Então, a experiência de Deus no silêncio e trabalhar isso dentro de nós é para que possamos oferecer isso ao povo. A gente às vezes quer uma coisa só para nós, né? Então a gente tem que ter para nós, e essa experiência nós vamos levando ao povo para que o povo, na medida da sua vida, dentro da sua expectativa, ele vá se unindo ao Senhor nosso Deus. O povo tem direito a isso. E, como vai dizer o catecismo, o religioso, ele é um mestre de oração. Deveria ser. Ele deveria ser uma pessoa que ensinasse o povo a rezar. Não só lá um monte de oração junto, qualquer coisa assim, mas a própria experiência de se unir a Deus. Então, não é algo para elite. Essa experiência de oração profunda é algo para todo e qualquer ser humano. E aí o religioso deveria ajudar as pessoas a fazerem isso, né? Uma comunidade de evangelia que celebra a palavra de Deus. Então, além dessa vida de oração, dessa sensibilidade, a Sagrada Escritura deve fazer parte da nossa vida. Por isso, essa fé em sentido significa uma abertura radical diante dos apelos do Senhor, uma obediência filial e essa imitação do Filho encarnado, tá? Especialmente dentro da liturgia. Isso está espelhado na Constituição, né? Quer dizer, Lectio Divina, pregação da palavra de Deus, especialmente dentro da liturgia. E isso não é um dia e não é uma obrigação e não é um trabalho só. É algo que na vida do religioso deve fazer parte comum. Eu devo me acostumar a ter essa intimidade com a Sagrada Escritura, crendo que ela contém a palavra de Deus e eu tenho que aurir, eu tenho que buscar, eu tenho que deixar essa palavra de Deus chegar até mim. Sabe qual um dos problemas que pode surgir aqui? Por exemplo, vocês estão começando com Lectio Divina, vocês estão começando com adoração, estão começando com vários tipos de prática, como a liturgia das horas. Isso daí, como um de vocês falaram, começa a virar rotina, começa a virar algo seco, ou pior ainda, começa a virar emprego. Emprego. Parece aquela coisa de bater o cartão e etc. Então, nós precisamos estar atentos para que esse processo não vire emprego na nossa vida. Aí eu vou ter que ler a Sagrada Escritura porque me mandaram ler. Não. Eu vou ler para vislumbrar a palavra de Deus, para ela transformar a minha vida e também para um dia eu levar essa palavra de Deus aos outros, para levar a transformação de vida da outra pessoa. Então é uma posição de vida isso. Eu tenho que ter essa posição de vida, tá? Experimentando Deus que ama todos os membros da comunidade. Então a comunidade tem que fornecer dinâmicas para que essa experiência se torne vida na comunidade, né? Então a comunidade ela se torna esse lugar da manifestação da fé e dessa experiência no amor dos irmãos, tá? Então essa visão de ser família e de experimentar a vida como família me deve ver Deus também nisso,
tá? Porque é Deus quem nos reuniu, então Ele vai nos educar como comunidade para que a gente faça um ao outro crescer. Então, repito a frase que eu já disse. O melhor modo de você crescer na sua vocação é cuidar da vocação dos outros. É cuidar. Quanto mais eu cuido da vocação do outro, mais eu estou cuidando da minha. Ou, por outro lado, aquilo que Jesus falou que não deveria acontecer, que é o escândalo. Se eu levo o irmão a pecar, ou se eu sou fator de desunião, ou eu sou fator de peso para os outros, então eu começo a fazer exatamente o contrário. Então eu tenho que estruturar minha vida para ajudar o meu irmão a crescer e não levá-lo a algo pior. Correto? Tá? Para viver em tudo à vontade do Pai. Santa Teresa de Jesus vai dizer o quê? Qual é o verdadeiro amigo? O verdadeiro amigo é aquele que te leva para Deus. Então, se essa pessoa, no amor que ela tem, o amor que tem um pelo outro, se está levando para Deus, então esse é o amigo verdadeiro. Se está levando para si mesmo, esse não. Ah, mas então quer dizer que eu não vou ter amizade? Claro que vai ter. Mas essa amizade vai ter que passar por Deus e levar a pessoa para Deus. Tá? Então as conversas é o quê? Conversar, o partilhar, sempre deve ter uma intenção de crescimento. Uma intenção de levar a pessoa a crescer. Tá? E não de puxá-la para trás. Tá? Por isso, essa comunidade ela se torna luz da sal da terra e luz do mundo. Então, olha as missões. Quer dizer, elas devem se tornar, as comunidades, modelo para o povo de Deus, para que o povo, ao olhar o religioso, você vai ver o Padre Antônio Maria falando para nós, né? Quer dizer, ver o religioso, a pessoa saiba, o reino de Deus existe. O reino de Deus existe. Então, isso deve levar a uma epifania, a uma manifestação de Deus no meio do povo, no meio das pessoas. Tá? Ficou claro isso? Então, essa dimensão de evangelia é uma dimensão de fé que leva a me sentir sensível à presença de Deus no mundo, presença de Deus nas pessoas, presença de Deus na comunidade, me leva a ouvir a sua voz na Sagrada Escritura, me leva a ser sensível na liturgia e, por fim, tudo isso há de se manifestar no mundo e na história. Tá? Uma outra dimensão é a koinonia, que significa aí uma dimensão da esperança, né? O que é koinonia? Koinonia é comunhão, tá? Os consagrados querem viver junto, buscando a mesma meta de consagração. Então, koinonia significa a busca da fraternidade, da amizade evangélica com co-irmãos. Então, nós somos família, com irmãos, com seus problemas e suas qualidades. Agora, a koinonia não é algo que vem de cima para baixo. É algo que vem a partir do coração, a partir da minha intenção, a partir da minha oração, eu vou construindo comunidade. Sabe qual é a maior ilusão do mundo? A gente achar que festa e confraternização cria comunidade. Não é isso. É o contrário. É a comunidade, quando ela é bem realizada, quando ela é bem vivida, ela se manifesta na festa e na confraternização. Todo mundo já fez aquela experiência horrorosa de estar numa festa sozinho, né? E de você sentir o lixo do lixo ali. Tá? Você começa aquela pergunta famosa: o que eu estou fazendo aqui? Tá? O que eu estou fazendo nesse lugar? Por quê? Porque você não está em comunhão ali. Você não está em comunhão.
Nunca na história da humanidade tem áreas aqui em São Paulo que tem prédios que 80% dos apartamentos são de pessoas sozinhas. Nunca na história da humanidade foi tão fácil viver sozinho como hoje. Você pode, por exemplo, receber a sua aposentadoria ou trabalhar em casa, home work, quer dizer, você trabalha em casa. Você pode pedir absolutamente tudo, né, para entregar no seu prédio, na sua casa, e viver uma solidão extrema sem contato com ninguém. Sem contato com ninguém. Tá? A vida religiosa, ela é o contrário dessa marcha que o mundo está vivendo. Quer dizer, nós não somos pensão, nós não somos república, o vínculo é de irmão, mas não é de irmão de sangue. O vínculo é o próprio Jesus quem nos dá. Então a gente crê que é Ele que nos uniu. E agora, não é unir uma vez e acabou. Não. Essa união ela tem que ser aprimorada, ela tem que crescer, ela tem que ser trabalhada para que ela se efetive cada vez mais. Tá? A gente, como religioso, claro que tem casas apostólicas e tem problema, né? Porém, o ideal é que quando a gente chega numa casa apostólica, a gente se sinta em casa. Seja onde for. Tá? Porque é a nossa casa. Tá? Então, é realmente aquele processo. A gente fala de acolhida. Acolhida é isso, quer dizer, a pessoa se sentir em casa onde quer que ela vá nesse sentido. Tá? Como que funciona? Se eu tivesse essa dúvida em relação ao religioso, como é que funciona quando vai para uma paróquia? Como é ser um religioso numa paróquia? Tendo uma paróquia? Claro que não é como o padre diocesano. Tem algo diferente, mas o que é isso diferente? Primeiro é exatamente esse assunto, quer dizer, vida em comunidade. Então, a estrutura da vida de oração, que normalmente é laudes, hora média, uma adoração por semana, e depois aí tem os trabalhos pastorais, mas o mais importante é que essa comunidade ela se manifesta através do seu trabalho apostólico. Então, a divisão dos trabalhos, eu sei que o outro irmão é salvista e que ele vai trabalhar comigo e eu com ele. Então, ele me conhece, eu sei como é o trabalho dele. Então, há uma linguagem comum, que às vezes entre clero secular é muito difícil ter essa linguagem comum. E o que me dá o prisma dessa linguagem comum não é só uma coisa exterior como hábito, mas é o carisma e toda a formação que é feita nesse sentido. Tá? Então aí, o que falam, né? A paróquia começa a tomar a nossa cara, né? Certo? E aí vai irmão, entra irmão, vem irmão, vai irmão, mas esse é o processo. Certo? Tá? Nesse processo, às vezes há, como disse, uma desconfiança de qualquer amizade na vida religiosa poderia tornar-se um relacionamento homossexual ou lésbico, ou etc. Né? Tudo tem que ser trabalhado dentro da pessoa para a visão do desapego. Tá? Já falamos, quer dizer, isso acontece quando há a palavra-chave, o fechamento e o uso. Então a pessoa começa a usar a outra pessoa, ou ela fecha, e aí é um relacionamento. Eu te escravizo, você me escraviza, e aí fica tudo certo. Não está tudo certo. Isso é um relacionamento doentio. Doentio. E que precisa crescer, porque tem apego. Tá? O apego muitas vezes é o rompimento que acontece lá atrás da nossa vida, e aí fica o buraco, né? E aí a pessoa quer preencher isso de qualquer maneira. Não adianta, tem que trabalhar isso dentro de si. Primeiro tem que entender esse buraco, tem que entender esse vazio que a pessoa tem dentro de si. Para aí ter uma amizade madura. Qual a característica de uma amizade madura? A primeira característica é a liberdade. As duas partes, elas são livres
uma com relação à outra. Tá? Ela deixa a outra pessoa livre e ela se sente livre no relacionamento com essa outra pessoa. Aí sim é uma koinonia verdadeira. Deu para entender? Tá? Então, aqui ele vai falar, né? Proporcionar espaço para uma atmosfera de afetividade normal entre as pessoas. Então, nós temos irmão de tudo quanto é tipo. Então, irmão que abraça, irmão que não abraça, irmão que nem olha na cara, irmão que olha demais. Então, a gente tem tudo quanto é tipo, tá? Qual é a afetividade correta? A afetividade correta, primeiro, é a afetividade de Jesus. Então, olha como é Jesus no Evangelho. Jesus que abraçava a criança, Jesus que tinha João no peito dele, Jesus que abraçava a criança. Então, Jesus que acolhe a pecadora que vem beijar os pés dele, enxugar com as lágrimas, lavar com as lágrimas, enxugar com os cabelos. Tá? Então, a afetividade de Jesus é o modelo da nossa afetividade. Primeiro ponto. Segundo ponto. Essa afetividade de Jesus nós vivemos como ela aqui. Como irmãos. Então, o segundo ponto. A afetividade de irmãos é o que nós temos uns para com os outros. Então, esse se torna o padrão do relacionamento. Para que a amizade verdadeiramente floresça. Ficou claro? E acho que ao vocês olharem os irmãos mais velhos, fica patente isso, né? Fica claro isso. Certo? Começou a extrapolar isso, aí já começa uma visão meio problemática da vida. Né? Tá? Sendo bem claro, trazendo elementos da relação matrimonial para dentro de uma amizade. Não é? Ali não é lugar de fazer isso. Tá? A afetividade entre homem e mulher ela é reservada para homem e mulher. Por causa da relação sexual que vai desembocar na procriação. Então, os afetos são diferentes. Agora, a relação entre nós é uma relação verdadeiramente de irmão. Acho que aí não fica muita dúvida e muito peso com relação a como ver isso daí. Certo? Certo. Tá? Significa também uma comunidade de apoio mútuo, de vivência e fidelidade à nossa consagração, quer dizer, uma comunidade que se importa, né? Mas só que hoje, com essa solidão que eu falei, o individualismo é muito grande. E para falar para os irmãos, eu preciso de vocês, mas é o único caminho da fraternidade evangélica de libertação, que realmente a pessoa se abrir. Né? Então, uma das virtudes que o Padre Gilberto sempre falava que a gente deveria ter como uma das virtudes primeira é a transparência. Transparência não é você colocar teu fora interno para os outros. Isso não é transparência, é imprudência. Transparência é você ser o que é. Então, se está precisando de ajuda, procurar alguém que te ajude. E ser transparente com a vida em comunidade dessa forma. Senão a pessoa ela entra num processo de uma autopiedade absoluta, certo? Num vitimismo em que, ninguém me ama, ninguém me ama. Mas você falou? Não falei. Eles têm que saber que eu preciso. Isso é imaturidade e orgulho, né, gente? Tá cheio de gente que é assim, né? Ou até numa autossuficiência, né, Padre? Sim. Achar que vai conseguir fazer tudo sozinho. E não vai. Não vai. Tá? E aí a pessoa vai se quebrar na vida, né? Aí ela vai procurar refúgio em outros lugares, né? Como ela não acha refúgio na comunidade, porque a comunidade não dê, mas porque ela não procura, então ela vai procurar refúgio em outros lugares. Aí vai quebrar a cara. Certo? Tá? Como é necessário o amor, o carinho e compreensão dos nossos irmãos, no momento de dúvida, de sofrimento, depressão, de crise, fraqueza. Então,
procurar ajuda, né? E estar aberto a ajudar os outros, né? Os maiores apoios que podemos prestar a nossos irmãos é a vivência autêntica de nossas próprias constituições. Viver essa fidelidade. E nada pior do que viver num clima de infidelidade, né? Então, quando a coisa começa a degringolar, certo? Aquela comunidade ou aquela realidade apostólica, ela começa a colocar as vocações em risco. Tá? Por isso, a vigilância que priori seu conselho tem que ter sobre as comunidades. Porque a gente tem que zelar. E quando eu falo de zelar, não é só eu pelos outros, mas o Instituto tem que zelar pela vida vocacional de cada membro. Se abandona, gente, vai perder. Tá? Uma figura que eu aprendi isso da minha mãe, e é claro, a fé, como a vocação, é como uma planta. Então, planta você tem que fazer o quê? Você tem que cuidar, você tem que regar, você tem que colocar no sol, você tem que tirar, você tem que pôr. Se você não cuida, ela morre. Aí a pessoa fala assim, não existia. Não, existia. Você matou. Você matou. Tá? Então, a nossa vocação, como a nossa fé, tem que ser trabalhada, tem que ser cuidada, e os irmãos têm que cuidar uns dos outros, da vocação também, para que ela não morra. Para que ela não morra. Certo? Porque a gente pode perder a vocação? A gente pode perder a vocação. Isso é claro. Você pode matar o projeto que Deus tinha para a sua vida. Ele vai rearranjar projeto, como a gente diz. Né? Não é desejo de Deus que a pessoa perca a vida religiosa e sacerdócio. Mas Deus não tem a visão de antigamente, que antigamente falava assim, você não vê a tua vocação, você vai para o inferno. A coisa era categórica. Tá? Não precisa ter esse tipo de visão. Porém, você vai viver aquém daquilo que foi o sonho de Deus para você. Correto? Tá? Celebrar essa gratuidade do amor de Deus e ver esse amor de Deus acontecendo. Por isso a oração que não anima a nossa consagração leva à morte e à indiferença de tudo. Né? Então celebrar a nossa vida, quer dizer, celebrar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus fará. Tornar isso fator de alegria comunitária. Por isso, celebrar o aniversário, celebrar a vida da pessoa, celebrar o projeto das pessoas. E um vai ajudando o outro com relação a isso. Tá? Tem uma frase que o Frei Paulo, que ele é carmelita da antiga observância, ele falava assim que tinha uma frase que religioso, isso em certos contextos, né? Religioso, nós nos reunimos sem nos conhecer, vivemos sem nos amar e nos enterramos sem nos chorar. Quer dizer, que vida desgraçada, né? Que vida desgraçada isso. Então, é aquela visão de exército. Tá? Nós não somos exército. Nós somos família. Tá? O exército é o quê? Qual é a finalidade? Defender a pátria, manter as instituições, etc. O soldado, ele tem a vida dele. Tá? Ele tem esposa, ele tem filhos. E isso ele vai para lá, vai para cá. A mulher tem que ir para onde ele vai. Na caserna, na vida militar, ele vai agir como soldado, né? Então, se ele está na guerra, é aquela coisa, tem amigo da amizade, mas o amigo morreu, vou morrer junto. Não, a guerra continua, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar. E aí vai, né? Agora, o vínculo vai se prejudicando. Então, nós não somos, porque nós não temos uma esposa e filhos do outro lado. A nossa vida é essa.
Então nós temos que cultivar isso, de modo que o relacionamento seja levado dessa maneira. Ficou claro o porquê? Tá? Para tirar aqui só uma dúvida, como o senhor falou, que nós temos que guardar, temos que regar nossa fé, da mesma forma da vocação. Eu lembrei de um cristão que é da minha paróquia, e ele foi para o seminário carmelita, saiu, foi para o diocesano, saiu, se relacionou com uma mulher, teve um filho, se separou dela, teve outro filho, aí tá aí, agora está como leigo. O senhor vê isso, que ele não soube manipular Então, as emoções dele ou foi a fé dele? Não, então. Eu não usaria nem a palavra emoções. Daí já tem o que tem. Eu já estava falando isso na aula hoje. Tá? Primeiro, é vontade de Deus que isso tivesse acontecido? Sim ou não? Não. Não, gente. Você acha que Deus propõe um projeto de vida desse? Não. O que acontece? A pessoa é que nem um padre da igreja vai falar. O sol está aí. Se eu sou cego, não é porque eu sou cego que eu vou falar que o sol não está. Tá? Se eu não estou vendo a luz do sol, a culpa não é do sol. A culpa é minha, no seguinte sentido, que eu não tenho instrumental para ver a luz do sol. Correto? Da mesma forma, os problemas que se tem hoje, em todas as instâncias, são problemas da humanidade. A pessoa não trabalha as realidades humanas. Tá? Aquilo que nós vimos na folha da maturidade. Um relacionamento objetivo com o mundo. Tá? O analisar o que é vocação. Para onde eu estou indo? Qual é a instituição que eu estou entrando? Quais são minhas responsabilidades com relação a ela? Que tipo de coisa eu vou poder fazer ou não vou poder fazer? Que relacionamentos eu vou ter? Qual é a minha vocação? Qual é a minha identidade pessoal para assumir essa realidade toda? Sabe? A pessoa não sabe nem quem ela é. Numa estrutura dessa de falta de conhecimento total de si mesmo, ela não consegue saber quem. Relacionar-se na fé e na vocação. E aí ela vai se perder. 90% hoje das perdas vocacionais é por culpa de falta de trabalho do humano. Essa pessoa que você cita é isso daí. Tá? Isso se aplica a tantas pessoas, né, mano? Que saem de seminários, conventos, quando você vai ver, porque é incrível. Você vê assim que saiu e se perdeu. Não, mas se perdeu por quê? Porque não trabalhou já lá dentro. Padre, teve um amigo meu que ele entrou no seminário diocesano, né, e ele fez uma experiência no seminário diocesano e saiu. Né, e até ele foi um dos primeiros que me aconselhou para vir para o Salvista. Ele dizia assim, Anderson, você não deve ficar jamais no seminário diocesano, porque a formação humana do seminário diocesano é uma formação aniquilada. Eles não trabalham a humanidade, eles não trabalham esse humano, as suas fragilidades, ele não trabalha nada disso. Infelizmente é algo que está ficando muito difícil. E é o reflexo de tantas. O padre que estava ordenado, depois de 3 anos, largou o sacerdócio por conta que se deparou com a realidade dos outros padres. Ou não trabalhou o humano dele e depois largou. Então, quando a gente assume aquela coisa de responsabilidade que a gente falou, de responsabilidade objetiva, você vai assumir a igreja como ela é. Agora o que acontece? Você tem um ideal, como casamento, tem um ideal que não existe. Você vai bater com a cara na parede. Vai bater. Então preciso trabalhar a mim mesmo para isso. Tá? Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Qual é a minha identidade social? Qual é o meu relacionamento? Então eu preciso trabalhar isso para assumir conscientemente a minha vocação. Esse é, vamos dizer, nós falamos da plantinha, esse é o terreno que essa planta vai enraizar. Por isso,
Olha a escala. Você quer ser padre? Ótimo, mas no nosso caso tem que ser religioso. Para ser religioso e padre, você vai ter que ter uma estrutura de ser humano. Primeiro de cristão e de ser humano. Então a base é humano, cristão, aí vamos na escala. Aspirante, postulante, noviço, os ministérios, diaconato, presbiterato, voto perpétuo, presbiterato. Tá? Então eu tenho que ter a base humana. Agora, se não tem essa base, é que nem não ter raiz. O tronco está lá. Vai chegar uma hora, ele vai desabar. É como na parábola do semeador, né? Exatamente. E tá, ali tem uma frase que Jesus disse, quando a semente cai em cima da pedra, ela vai e cresce depressa, mas ela morre porque não tem raiz em si mesmo. Essa expressão é clássica para a gente poder entender o que está acontecendo hoje. Então a pessoa tem uma voluntarismo, um fogo de palha, uma alegria imensa para ir. Só que ela não tem humano para fazer essa vocação crescer. Vai acabar. Se ela trabalhar o humano dela com esse fogo de palha, é fecundo. Então, gente, olha o nosso fundador Padre Gilberto, como muitos, o Dom Taveira, foi a mesma coisa. Entrava com 12 anos no seminário, gente. Aí a criatura entra aqui com 25 anos, fala assim, eu nunca namorei, eu preciso namorar para saber o que é. O menino entrava com 12 anos no seminário. Você acha que o menino com 12 anos sabe o que é vocação? Hã? Mas esses homens viraram bispos, viraram, aqui no nosso caso, fundador. Por quê? Porque trabalharam essa questão. Trabalharam essa humanidade. Então, não é a idade nem nada. Precisa. Agora, quando trabalha, se enraiza. Se enraiza. Agora não fica esperando os outros, não, viu? Vai atrás. Vai atrás. É porque esse homem que eu falei, é porque agora ele quer virar diácono permanente ainda. Então, mas não tem problema. Coisas podem acontecer. Existe um padre no Nordeste, que é o padre Biapina, que eu não sei como está o processo de beatificação dele. Ele foi para o seminário, ele teve que sair, porque o pai e a mãe morreu, ele teve que cuidar dos não sei quantos irmãos ele tinha. Ele voltou e ir para o seminário anos depois, com 40 anos ele se ordenou. Ele semeou o Nordeste de orfanatos. Tá? Então não interessa. Agora, precisa fazer a seguinte pergunta. Será que é? Existe um padre numa diocese X, né? O fulano entrou no seminário com 50 anos. Estudou, se ordenou, foi ordenado, largou o ministério para casar. O padre, né? Que na arquidiocese aconteceu isso. O padre, ele foi. Largou a batina, tá casado. Então, agora, qual é a visão de humano que essa pessoa tem? Tem que saber alguma coisa. Então, idade não é mensurada. Não é pela idade que você mede a maturidade da pessoa. Se você não trabalha, você vai morrer infantil com 80 anos. Você vai morrer imaturo com 80 anos. Então precisa trabalhar isso. Se autoconhecer, entender verdadeiramente o que é amar, tá? Saber quem você é, para aí verdadeiramente assumir uma realidade na tua vida. Fulano vai e casa. Nem pensa no que está fazendo.
Casamento é fácil, gente. 1 Coríntios 7. Eu preferia que vocês não casassem. Quer dizer, é algo que é muito pesado. E a pessoa vai sem amar. Vamos ver se dá certo. Se não der, dá tudo errado. Pronto, a gente começa de novo. Para a dimensão cristã, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deu para entender? Eu vejo essa história de casamento, um casamento que dentro da minha agência nós fizemos, com 3 semanas de casados se separaram. E eles já estavam há 10 anos juntos. 3 semanas de casados se separaram. Então. Difícil, né? Sabe por quê? O que acontece com uma pessoa? Isso é uma teoria minha. Por que a turma até fala casar dá azar? Existe por trás disso daí? Mas o que acontece? Esses 10 anos que às vezes a pessoa vive, ela vive num amor de chantagem. Primeiro, não é profundo. Eu vivo a minha vida, você vive a sua, a gente se encontra de vez em quando, ou vive uma relação superficial. Tá? Ou é um jogo de chantagem. Se você me largar, se você fizer isso, eu vou embora. E aí a outra pessoa, mas se você fizer isso, quem vai embora sou eu. E fica num jogo de chantagem. Quando entra o matrimônio, que é um contrato estável, a segurança faz vir toda essa tranqueira para fora. E aí, não aguenta, vai embora. Deu para entender? Então, gente, você não pode ter, como o evangelho de ontem, ter intenções más com relação à estrutura. Tá? Muito bem. Evangelia, koinonia e a terceira, diaconia. Diaconia é basicamente o trabalho de formar uma comunidade de caridade. Então, primeiramente, o amor de Deus, a necessidade de experimentar seu amor, incluindo tudo o que falamos sobre a evangelia. Tá? A diaconia significa profetizar o amor de Deus no mundo de maneiras visíveis e proféticas. Então, uma comunidade que sente a necessidade de sair de si para se doar. Essa doação de si aos outros, esse serviço à caridade, começa sempre pelos membros da própria comunidade. Então, a comunidade ela se torna uma escola amores, né? Uma escola de aprendizado de amar. Tá? Então, as características lá que está na 1 Coríntios 13. O amor é paciente, ele não é invejoso, ele não é orgulhoso, ele se alegra com a verdade. Então, esse amor verdadeiro, ele deve ser cultivado e crescer dentro das estruturas da vida comunitária. Essa doação de si aos outros é uma das maiores manifestações da castidade evangélica. É aquela história de Francisco, né? São Francisco de Assis. Como que a gente se torna casto? O amor que você tem a amar a pessoa que você mais ama no mundo, por exemplo, a sua mãe. Se você pega esse amor de mãe e joga para todos os outros seres humanos, a castidade começa a ser mais fácil na tua vida. Tá? Então, é um processo de criar. Agora, você tem amor, que não é amor, e que é usar a pessoa, aí a coisa fica difícil. Tá? Às vezes, nossa comunidade é uma insensibilidade que impede de reconhecer nossos serviços e responder humanamente. Servir e não ser reconhecido é humanamente muito difícil. A resposta evangélica é tornar a servir alegremente, mesmo diante da falta de reconhecimento. A gente vai servir, em primeiro lugar, a Deus, a Jesus. E a Ele, eu vou servir o povo. Cuidado com essa história. Eu vou ser padre para servir o povo. O povo tem os problemas dele, viu? O povo é ingrato, tá? O povo é egoísta, o povo é insensível, tá? Então, Jesus falava da geração injusta. Até quando eu vou suportar vocês?
Então, o nosso serviço ao povo é, em primeiro lugar, por causa de Deus. E não pelo povo em si. E isso que vai te dar segurança. Quando vier essa falta de reconhecimento, porque vai vir, você vai trabalhar isso interiormente nesse sentido. Deu para entender? Tá? A comunidade quer ser continuação profética do amor de Deus. A comunidade torna-se então um sinal, uma profecia, uma epifania do rosto amoroso de Deus. É sempre uma resposta possível diante da doação de nós mesmos. Uma resposta é o agradecimento. O fato de a profecia ser correspondida é fonte de paz. Segunda reação possível é a mais difícil de aceitar, é a falta de resposta humana. E é o sentir-se usado pelos outros e até pelos pobres. E a gente tem ilusão, o pobre é santo, o pobre não é santo, o pobre é pecador. São Vicente de Paula vai tratar isso no dia do ofício das leituras dele. O pobre tem problema também, gente. Então não canoniza ninguém em vida. Canonização só depois da morte. Então, ao mesmo tempo, você vai ter fontes de agradecimento na tua vida, ao mesmo tempo, você vai ter fontes de completa indiferença na tua vida. Para não cair na síndrome de burnout, que agora está na moda, né? É um processo interior para você reconhecer em que você dá fruto, e que você pode dar fruto, e por que você dá fruto, e louvar a Deus por isso. Não fica esperando de superior não, viu? Tá? Não fica esperando reconhecimento dos outros. Você tem que ser maduro bastante para saber o bem que você faz. Ó, o que fizeram com o fruto de Jesus, gente? Hã? Aonde estava o povo de Jesus? Aonde estavam os amigos dele? Foi todo mundo embora. Tá? Foi todo mundo embora. Cadê as pessoas que foram curadas? Cadê as pessoas que foram miraculadas? Cadê as pessoas que ele fez o bem? Não tem. Então, se fizeram assim com o lenho verde, imagina o que vão fazer com nós, que somos secos. Então, você tem que ter consciência do bem que você faz. Não fica esperando dos outros. Claro, é bom receber um elogio. É bom saber que você está indo para o caminho certo. Claro que é. Mas aceita que muitas vezes não vai ter isso. Então você precisa ter o que a gente chama de convicção. Eu sei porque eu faço as coisas, eu entendo o fruto que eu dou, mesmo que as pessoas não reconheçam. Tá? A necessidade de captar o espírito do fundador e traduzir isso em profecia, para que possam entender a mensagem evangélica hoje e atualizar essa mensagem evangélica do fundador, que no nosso caso, o louvor de Deus e tudo aquilo que ele diz. Então, saber que isso se torna realidade. Se o religioso vive essa tríplice dinâmica da coinonia, diaconia e evangelia, automaticamente se torna uma dinâmica vertical e horizontal. Vertical seria toda a dinâmica de viver a evangelia e a horizontal seria a dinâmica da coinonia e da diaconia. No horizontal, as congregações ativas e as contemplativas precisam exercitar sua coinonia e diaconia. Precisam descer da montanha para amar e servir os membros da sua comunidade. Jesus Cristo serviu a sua comunidade ao povo o dia inteiro, mas de noite ia à montanha. Quando uma dessas duas dimensões é fraca, a outra automaticamente também será fraca. Não se pode servir aos outros na coinonia e diaconia se não for alimentado na evangelia. Então eu preciso da comunhão da palavra que se dá na oração para sustentar a minha comunhão e o meu serviço. Tá? Por outro lado, existe oração alienante. Oração em que a pessoa ela só quer sentir para ela e alimentar o egoísmo dela. Teresa tem uma frase que é perfeita. Nós não devemos pedir
Como que é a... Agora deixa eu pegar certinho a frase. Nós não oramos para sentir consolação. Nós oramos para servir melhor. Agora, tem gente que oração vira uma cocaína perfeita. Ele só quer sentir, bater no teto. Oração é feita para você ser um bom servidor do Evangelho e construir comunhão. Tá? Agora, construir comunhão com a sua própria força, você não vai. Você vai precisar da graça de Deus. Por isso, a dimensão da evangelia. Deu para entender, gente? Tá? Como é que é essa negócio de vertical e horizontal? Só pra Então, anotar. evangelia é essa dimensão com Deus. É a dimensão da palavra, da oração, que é a dimensão da fé. E a dimensão horizontal de criar comunhão, tá? E de servir. Então, é horizontal. Então, se a tua dimensão vertical está bem, e aí alimenta a tua coinonia, ótimo. Agora, se começa a faltar um pedaço disso, a coisa começa a desmoronar. Tá? Começa a desmoronar. E aí vai cair tudo. Vai cair tudo. Tá? O mundo, ou não, vive ou até rejeita os valores da evangelia, diaconia e diaconia. Então, outra coisa, também não vai ficar pedindo que as pessoas lá fora reconheçam, porque não vão reconhecer. O religioso vive cansado, confuso, desiludido nesse ambiente. Portanto, precisa voltar à comunidade de base para abastecer-se e animar e vivência desses valores. Depois voltará para o mundo para profetizar novamente. Uma frase que a gente aprende é: quem entende um padre, quem entende um religioso é outro padre, outro religioso. Tá? O fulano vai lá com a cicrana, com a fulana lá fora para desabafar. Ela não vai entender certas coisas. Tá? Por mais que a pessoa seja de igreja, essa estrutura de vida que nos é dada, só quem está dentro dela para poder entender. Por isso, a comunidade ela se torna refúgio em que essa partilha de vida, um vai ajudando o outro nessa caminhada. Tá? Porque senão, você não vai suportar. Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Vem completar um conselho que o padre Francisco deu para mim com o Emerson, quando nós fomos conversar com ele sobre a questão da vida de comunidade. Ele falou: sempre um esteja apoiando o outro, sempre um esteja escutando o outro. Sim. Sim. E um vai ajudando o outro nesse sentido. Então, você fala a diferença, essa diferença. Tá? Mas tem outra coisa, a vivência. Né? Aqui mesmo, assim, em muitos, né? Lá está um pouco meio que separado, assim. Essa questão de estar lá, mas também estar aqui, assim, deve ter isso. Um momento, assim, de paternidade, assim. Como? Será? Quer dizer, nas casas apostólicas? Tem alguma coisa assim também? Momentos de partilha também, mais... De todos, de união. entre eles ou eles vêm para cá? Também. Eu tinha pergunta do Alexandre, assim, né? Se quem mora nas casas apostólicas, você tem também essa vivência da fraternidade, né? Você tem também esse momento de descontração. Tem. Tem mesa de casa apostólica, o café da manhã 1h30. Tá? É claro que tem casa apostólica, que a Casa de Portugal, por exemplo, está agora sendo reconstituída porque teve problema nesse sentido. Quer dizer, o irmão começa a se isolar, se fecha e perde a vocação. Então, tudo vai da pessoa também. Agora, também não é uma coisa também é ficar junto o tempo todo. Né? Porque nem comporta algo assim. Tá?
Mas é exatamente esse tipo de partilha e trabalhar junto. Eu poder contar com quem está junto comigo. Posso contar com quem está junto comigo. Isso é fundamental. Isso é muito bom, né? Porque a gente pode levar para a sociedade aquilo que é vivido, né, intensamente também. Sim, senão Muito bom. não é mais profecia. Tá? Não é mais profecia. Dá pra gente ver até durante o nosso serviço também. Sempre é de duas pessoas. Nunca é uma pessoa vai fazer só isso. Sempre é. Mas mesmo que é uma, sempre vai estar na dependência do outro, né? Sempre vai estar junto. E, mas, por quê? É 9 a 10 anos vivendo aqui dentro, né, gente? Quer dizer, isso, e a gente alertando o tempo todo. Uma das consciências que não tinha no meu tempo como seminarista e hoje tem, é o quê? A consciência de que aqui está formando pessoas para ir para a casa apostólica. No meu tempo não tinha casa apostólica. Não tinha, estava tudo no começo. Agora, hoje a gente tem referenciais, né? Então, esse referenciais a gente traz aqui para dentro. Então, quando a gente aconselha vocês, eu falo, ó, esse tipo de atitude, você não pode continuar, porque você não vai conseguir viver dessa forma em casa apostólica. Entendeu? Então, esse é o processo. Há um objetivo da formação. E a gente sempre olha a formar vocês lá. Ô, padre, tinha Tá? um encontro já vem Casa Apostólica, assim, lá, 5 anos. 5 anos. Aqui mesmo em São Paulo? Sim, na Santa Cruz. Eu que fundei a casa lá. Tá? Aí também era o senhor e outros. Era o senhor e Sim. outros. Tive 7 vigários. Um atrás do outro. Passaram pela mão do senhor. Isso era a matriz. Não, saíram realmente, outros ficaram. A vida é assim. Tá? Como é que você levanta a vocação? Vamos supor aqui, né, o jovem que tinha vocação, o Senhor tinha planejado para ele a vocação sacerdotal. Vamos dizer assim, uma estrutura humana completamente desorganizada. Aí ele acaba matando alguém, aí leva prisão perpétua. Então ele não vai poder mais ser sacerdote. Então eu creio que o Senhor ele constrói outro projeto para ele também. Sim. Né? Mas ele será feliz, né? Porque sabemos que a vocação acertada é a vida feliz, né? O projeto de Deus. Nessa novo projeto que o Senhor tem para ele, ele será feliz também completamente? Na minha visão, não seria tanto quanto seria no primeiro projeto. Mas seria. Tá? Seria. Isso deu um rolo uma vez, numa conversa entre amigos. Um amigo meu, seminarista, saiu de lá e falou, não, isso aqui é lugar de vocação. Eu falei, não, mas não é assim, Deus tem um plano para nós. Ele, não, Deus não tem nada de plano. Deu uma confusão lá, porque Não, porque que acontece? A pessoa sai ferida. Quando a gente não vê a pessoa perder a fé. E perdeu. Perde a fé mesmo. O professor de Perde. filosofia que eu tive. Ele entrou no seminário, daí ele foi demitido do seminário, por conta que não teve todo esse trabalho pessoal. Aí ele já tinha sido formado em filosofia. Aí ele perdeu a fé, ele odeia a igreja, assim, de todas as formas, tentando que ele perseguiu os alunos dele dentro da escola. Era uma perseguição, ele virou uma forma, né? E foi virando uma bola de neve. É muito complicado Você isso. falou de não ser totalmente feliz. Tipo, tem um rapaz que era padre e ele se envolveu com mulher e tudo. Aí ele teve um filho, né? E hoje ele fala que ele é feliz como pai, mas que nenhuma felicidade se compara quando ele subia para celebrar a Santa Missa. O Frei Paulo, que é esse carmelita, ele fala assim que mulheres de ex-padres, né? Porque a gente fala ex-padre, não é ex-sacerdote, sacerdote é para sempre, mas ex-padre porque não exerce mais a paternidade espiritual nesse ponto, né? Elas falam assim, é unânime entre elas, há algo dentro dele que eu não consigo atingir. Esse algo é a dimensão sacerdotal. Tá? Ele diz que não é tão feliz como ele era quando celebrava a Santa Missa. E aí? Paciência. Vamos entregar para Deus e... Tá? Isso não quer dizer que ele não seja um bom pai. Isso não quer dizer que ele não seja um bom marido. E que não seja, querendo ou não, feliz, né? Mas o projeto de Deus é o projeto de Deus. Né? Não o copo completo, né? O copo pela metade, né? Exato. Tanto para que Ah. eu vejo assim, mas nós também tenho
Brasil é 4 mil, viu? É, que eles buscam, né, mudar a igreja no sentido da igreja É, provar. é. Então, porque, sim, mas eles querem... Mas não adianta. Bom, demorou 50 anos para chegar nessa discussão de novo, desde a celibato sacerdotalis de São Paulo VI. Demorou 50 anos, que agora demora mais 50, né? Porque essa resposta do Papa, eu acho que por um tempo pelo menos, não vai sair mais. Mas na Alemanha fez aquele sínodo, né? A É, Alemanha é. querem tentar ser... Alemanha, como o Papa, pega uma carta do Papa Francisco para a Alemanha, tá? O Papa escreve claramente, o problema de vocês é que vocês não têm mais fé. Foi categórico. O problema da igreja da Alemanha é porque vocês não têm mais fé. Tá? Amém. Vamos em pé. Nós damos graças ao Senhor por Todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor. Rogai